Vamos então para uma prática aí de JSON, para nós entendermos na prática como é que a coisa funciona, tá? Bom, lá no diretório do Lazarus, nós temos aí uma pasta tools e dentro dessa pasta nós temos um JSON Viewer. Legal? Nós vamos usar esse cara aí, ó. Pronto. Nós vamos usar esse cara aí para estudar, né, como é que funciona o JSON. Temos aqui um Layer-me, tá? Essa pequena aplicação vai permitir que você visualize dados JSON numa árvore gráfica. Aí ele vai explicar como é que as coisas funcionam aí, né? Bom, deixa eu ir então no Lazarus. Eu vou abrir. Lazarus Tools JSON Viewer LPR. Abrir projeto. E aqui está o projeto, ó, JSON Viewer, tá? Eu vou executar esse projeto aí. Pronto. Clicar em abrir aqui. Pede para eu selecionar um arquivo JSON, né? Vamos ver lá em Lazarus, vamos ver se tem algum lá, né? Computador, disco local, Lazarus, Tools, JSON Viewer. Não tem nada de arquivo JSON aqui, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou acessar aqui o site do JSON, json.org, exemplo. Um exemplo aqui, ó. Vou copiar esse exemplo aqui. Veja, esse aqui é um exemplo em JSON. E olha o mesmo exemplo aqui em XML, ó. Tem outro exemplo aqui, tem vários exemplos JSON aqui, né? Deixa eu pegar esse primeiro aqui. Vou copiar isso aí. Vou colar aqui no Notepad++ e vou pedir para salvar dentro de JSON Viewer, tá? Teste.json. Salvei. Lá no meu exemplo já apareceu aqui para eu abrir, ó. Teste.json. Vou abrir. E aí o que é que aparece aqui para mim, ó? Eu tenho um primeiro objeto glossário. Aqui, ó. Primeiro objeto glossário. Dentro desse objeto, né, eu tenho um outro objeto, título, com o valor exemplo glossário, tá? E tenho um outro objeto, né, que é um elemento desse glossário aqui, glossdiv, tá aqui ele, glossdiv, tá? Dentro de glossdiv eu tenho um objeto título sim. Vou ter um outro objeto cujo primeiro elemento é título sim, ó. Um objeto com dois membros, tá? Título sim. E o segundo membro é glosslist. Glosslist, tá? Glosslist, eu tenho um objeto que é a entrada do glossário. Aqui, ó. Glossentry. E nesse glossentry eu tenho aqui vários elementos, né? Tem um objeto aí com 7 membros, tá? O ID, sort as, gloss term, acrônimo, abreviatura. Quando chega em gloss def, eu tenho mais um objeto com 2 membros. Para. E esse gloss se also,
né? Gloss e alça eu já tenho aqui um array, ó, com 2 elementos, né? Ele chama de matriz aqui, uma matriz com 2 elementos. O elemento 0, GML, o elemento 1, XML. Legal? Nessa matriz aqui, se eu quiser adicionar alguma coisa, vamos tentar adicionar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Adicionar uma nova matriz, adicionar um novo objeto JSON, adicionar um novo valor para string, novo valor numérico, adicionar um novo valor string aí. Aí, ó. Ficou GML, XML, teste. Salvei. Ele pede para carregar, sim. Infelizmente ele carregou não formatado, mas tudo bem. Nós podemos observar aqui como é que ficou. GML, XML, teste. Legal? Podemos criar aqui um outro objeto no lugar qualquer. Por exemplo, aqui eu tenho um objeto com 2 membros. Aí nós podemos criar um terceiro objeto aqui. Ele chama de objeto membro. T2TI. Vou salvar. Tá? Então agora eu vou ter aqui, olha, um outro objeto T2TI. Legal? E aí você vai realizando os testes aqui de forma visual e salvando, né, e observando como é que vai ficando aqui o arquivo JSON por trás, né? Ou você pode ir montando um arquivo JSON aqui, né, e carregar visualmente aqui para ver como é que ele fica, tá? Pode utilizar os exemplos que já tem aqui no site. Tá? Tem um outro exemplo aqui chamado de menu. Menu.json. Podemos abrir aqui esse menu. E aí, ó, como é que ele foi carregado. Tá? Legal que tem aqui, ó, no caso da matriz, né, o valor, o que acontece quando você clicar nesse valor. New, create new doc. Open, open doc. Close, close doc. Certo? Muito bem. Então fica a dica para você testar esses outros exemplos que tem aqui disponíveis, tentar criar seus próprios exemplos na mão, né, e também trabalhar de forma visual aqui com esse JSON Viewer para ver como é que a coisa funciona, né? O que é que eu tenho nesse JSON Viewer aqui, ó? Eu tenho o new string form, onde ele recebe aqui, onde eu digito o nome do novo valor string, tá? E ele vai retornar esse nome para quem chamou ele. Eu tenho o new number form, ele vai me informar aí o novo número e qual é o tipo desse número. E tenho o new boolean form, né? Pergunta qual é o número do membro, se vai logo ser setado para true ou não, tá? E quem chama esses caras aí é o formulário principal, que é esse que nós vimos aqui, né? O formulário principal, então, ele vai fazer todo o trabalho para converter os objetos JSON naquela árvore que nós vimos ali, tá? Então você pode analisar com calma esse código aqui para entender como é que ele está fazendo isso daí. Certamente essa análise vai fazer você entender profundamente como é que funciona aí o esquema de tratamento de objetos JSON com Lazarus, tá? E aqui, ó, no começo ele vai utilizar a fpJSON. A fpJSON é a unit onde nós temos lá as definições
do JSON para o Lazarus, né? Daí eu vou ter lá a JSON Data, que herda de Object. Vou ter a JSON Float Number, que herda de JSON Number. Tá aqui a JSON Number logo acima, herdando de JSON Data, né? Os principais vão herdar de JSON Data. Aqui, como eu tenho alguns números especializados, eles vão herdar de Number mesmo. Então a Float herda de Number, o Integer também herda de Number. E o 64, né, o int 64 também vai herdar de JSON Number. JSON String já herda de JSON Data. Boolean também herdando de Data. Nu herdando de JSON Data. Array, e aí já na parte das estruturas, não mais dos tipos primitivos, herdando de JSON Data. E o Object também herdando de JSON Data. Aí para finalizar, eu tenho a JSON herdando de exception aí para fazer o tratamento das exceções. Legal? Então o exercício aqui dessa aula é você analisar com calma, depois de fazer todos os testes com arquivos JSON, mexer visualmente lá nesse JSON Viewer, né, você vai analisar com calma a implementação desse JSON Viewer aqui, tá? Para entender aí como é que funciona a manipulação dos objetos JSON nessa implementação feita aqui para o Lazarus.